Nem Mais, o podcast com Marta Caldeira e João Nuno Zambuja. Olá, boa tarde, cá estamos para mais um Nem Mais Nem Menos, boa tarde. E hoje com um convidado muito especial. O nosso convidado de hoje é Cândido Oliveira Martins, professor de Literatura na Universidade Católica Portuguesa, e que em conjunto com a professora Isabel Cristina Mateus está a coordenar um trabalho bastante meritório e que merece a nossa divulgação a propósito de Maria Ondina Braga, uma grande escritora bracarense, que inclusive foi homenageada durante o ano inteiro, entre 2022, quando foi o centenário. Exatamente, quando se celebrou o centenário. Neste momento, ou recentemente, acabou de ser apresentado um novo livro, precisamente Maria Ondina Braga, Cartografias da Memória e das Emoções. E para falar precisamente desta obra, trouxemos e convidámos o professor Cândido Oliveira Martins para falar aqui connosco. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu, acerca desta obra, estive a ler agora há pouco tempo e vi que há uma série de estudos de diversos autores, diversos investigadores, inclusive internacionais, como o Michela Graziani, por exemplo, da Universidade de Florença, entre outros, e cada um faz uma análise à obra de Maria Ondina Braga, e não sei se quer falar assim de modos gerais ou se entramos já... Sim, é muito importante, ao mesmo tempo que fazemos esse trabalho de reedição da obra de Maria Ondina Braga, dando a ler os livros da escritora que estavam esgotados, ao mesmo tempo proporcionar estudos de especialistas que estão espalhados por todo o mundo. Essa colega Michela Graziani é professora em Itália, mas temos outros colegas que dão aulas em Inglaterra, ou a Dora Gago, que esteve durante anos na Universidade de Macau, e que todos em comum têm esse interesse grande pela obra de Maria Ondina Braga. E então, ciclicamente, organizamos colóquios, convidando especialistas na obra da Maria Ondina Braga, para os especialistas terem essa função, ajudar a ler a obra da Maria Ondina Braga, abrir pistas. Aqui, este volume, além dos especialistas na primeira parte, na segunda parte tem uma particularidade, que é, convidamos variedíssimas pessoas para dar testemunhos sobre a obra da Maria Ondina Braga. Neste volume nós temos uma primeira parte com estudos de especialistas sobre a obra da escritora Maria Ondina Braga e sobre este tema em particular da memória e das emoções, e numa segunda parte convidamos várias pessoas para nos darem o seu testemunho, as suas memórias do convívio pessoal com a escritora, que conheceram pessoalmente, porque a grande maioria conheceu pessoalmente a escritora Maria Ondina Braga, ou então também as recordações da leitura da Maria Ondina Braga. Desses testemunhos tenho ali, enfim, a tentação de destacar esses dois que me parecem assim mais inesperados, que é a escritora Lídia Jorge, recentemente agraciada com o Prémio Camões, uma grande escritora nacional, e também o general Ramalhianos, que se cruzou com a Maria Ondina Braga em Macau, e a quem a Maria Ondina Braga, eles mantiveram uma relação de amizade, mandava os livros com dedicatórias, e o general agradecia sempre a oferta dos livros. E o general Ramalhianos, neste testemunho que deixou neste livro, diz que ela é uma grande portuguesa, uma ilustre portuguesa. Sim, sim. Portanto, isto agora nós Agora a obra de Maria Ondina Braga está a ser reeditada, graças muito ao nosso convidado, o professor Cândido Oliveira Martins, está a ser reeditado, inclusive com o apoio da Imprensa Nacional e da Câmara Municipal de Braga, e agora também com este que nós falamos, Cartografias da Memória e das Emoções, tem um título muito interessante, com também estudos muito interessantes acerca da obra de Maria Ondina Braga, que fala das emoções, que realmente a Maria Ondina Braga é uma das escritoras mais emotivas e mais emocionais que nós conhecemos. E eu gostava de entrar agora nesta obra, nestes investigadores que falam. Logo no início, o Duarte Drummond Braga
diz que Maria Undina Braga, apesar de desligada das normais convenções sociais, por exemplo, ela nunca casou, não é? Quer dizer, uma mulher de Braga, naquele tempo tão provinciano, deveria casar, e ela nunca casou, recusou sempre a casar. E ele diz dela que ela teve uma evolução ao longo do tempo, uma evolução mesmo na sua arte, na sua visão do mundo. Um dos aspectos que este livro que acaba de ser publicado nos traz, de novo, é a possibilidade de lermos algumas poesias da Maria Undina Braga, não é? Desconhecidas, e grande parte desses textos é desconhecido, não é, professor? Sim, a poesia da Maria Undina Braga não é a obra mais relevante da sua escrita literária, mas nós hoje, como herdeiros de um escritor, é muito difícil não valorizarmos tudo o que um escritor nos legou, mesmo depois podendo fazer alguns juízos de valor e dizer a poesia não tem a qualidade da prosa da Maria Undina. Eu acho que temos esse direito de conhecer essa poesia. Aliás, o último volume desta obra completa da Maria Undina nós vamos dedicar aos textos dispersos, e pode constar a poesia, inéditos, eventualmente, sim, e inéditos. Eu nessas coisas lembro-me sempre de uma afirmação dessa de Queiroz, que dizia que de um grande escritor até se devem conhecer as contas do alfaiate. E, portanto, todos os pormenores podem ajudar, todos os textos, todas as curiosidades, ajudar a revelar uma personalidade. Aliás, as biografias dos grandes escritores vão buscar todos esses pormenores, não é? E uma coisa que eu queria falar ainda, rapidamente, é que a Maria Undina Braga é uma escritora muito feminina. A gente lê a Maria Undina Braga sem saber que é uma mulher e reconhece logo que é uma mulher. E ela tem uma semelhança com a inglesa Virginia Woolf. Ambas dizem que escrever é a única coisa que sabem fazer, e a Virginia Woolf até disse que não é o melhor trabalho, é o único trabalho que ela conseguia fazer. E além de solitária, não é? Mas acha que isto é esta sua, e também a solidão dela para escrever, também penso que foi a Michela Graziani que diz que ela é uma inadaptada para a vida, parece como se fosse uma inadaptada para a vida. Acha que esta inadaptação para a vida que torna apta para a arte? Isso é uma pergunta com muitos tópicos, com muitas ideias. Primeiro, de facto, a Maria Undina Braga, na sua escrita, fala muitas vezes da solidão, e a literatura é para ela uma forma de companhia, uma forma de dialogar com os outros, de estar com os outros e de compreender os outros, e ela diz, e de me compreender a mim própria. Isso sempre foi assim e sempre será. A literatura é, de facto, uma forma de comunicação muito especial desse nível. Outro aspecto é o da relação privilegiada que a escrita da Maria Undina Braga tem com a condição feminina. A Maria Undina Braga sempre se mostrou muito sensível à condição da mulher e, portanto, em muitas narrativas, sejam contos, sejam narrativas romanceadas, nós temos um filão, um cortejo enorme de figuras femininas de quem a Maria Undina nos conta histórias, sim. Traça o perfil, o retrato dessas mulheres, mais ou menos jovens, podem ser mulheres anónimas do povo, pode ser uma mulher que se vê na obrigação de fazer um aborto, pode ser sem medo das questões. Exatamente, há uma memorização dessas. Aqui em Braga, para quem conhece bem Braga, há uma estátua, uma escultura da Senhora do Leite, das Traseiras da Sé, e a Maria Undina Braga, num dos primeiros livros que escreveu, diz que gosta muito daquela Senhora do Leite, mas depois tem uma frase memorável, que eu não consigo reproduzir de cor, em que diz, mas ela é estranha à minha condição de mulher. Sim. Isso é uma frase com muita... com muita força. E agora, para terminar, queres fazer alguma pergunta? Eu tinha aqui ainda mais uma pergunta. Faz a questão e falámos há bocado da Lídia Jorge. Sim. E ela também tem uma participação neste livro. Sim. E ela diz que há um ressentimento pessoal de Maria Undina Braga em relação à vida. E diz, ela acrescenta
que Maria Undina Braga vive enamorada desse ressentimento. Aliás, ela queixou-se, Maria Undina Braga, na Feira do Livro de Braga, numa das edições, que vendia poucos livros, enquanto os outros escritores eram conhecidos, ela vendia poucos livros. Portanto, este ressentimento também. É difícil. Estarmos longe da capital, Claro, não é? é difícil responder uma pergunta dessas com brevidade, mas de facto um escritor que vive fora da capital e do meio literário tem mais dificuldades. É verdade que a Maria Undina Braga, depois de vir do Oriente, viveu em Lisboa há alguns anos, mas nunca se sentiu muito inserida no meio literário e nas relações que é preciso ter no meio literário a vários níveis. Agora temos de compreender às vezes algumas queixas de um escritor, e isso até nós encontramos essas queixas em cartas particulares aos editores, etc. Um escritor, quando escreve, quer ser lido, quer que as pessoas conheçam a sua obra, que dialoguem com o escritor. Isso é a coisa mais natural e, portanto, eu vejo isso com muita naturalidade. Um escritor querer, desejar ser lido. Ninguém escreve para a gaveta. Claro. Uma obra de arte escondida não é conhecida. Mas agora uma coisa que eu queria acrescentar é que Cândido Oliveira Martins, ainda bem em conjunto com a professora Isabel Cristina Mateus, estão agora a fazer justiça à Maria Undina Braga, porque ela vai ser lida, está a ser comemorada, nomeadamente com estes livros que nós tivemos a falar. E daí a importância que estas obras que estão a ser publicadas assumem. E a importância também de recordarmos os apoios que este projeto tem. Professor, quer repetir, por favor? O apoio que é dado pela Câmara Municipal de Braga a esta edição da Imprensa Nacional é um apoio importante, e acho que o município com isso tem um gesto cultural muito digno, porque não só apoia esta reedição da obra completa da Maria Undina Braga na imprensa nacional, mas também patrocina um prémio, o Grande Prémio de Literatura de Viagem, com o nome de Maria Undina Braga. E essa é a melhor homenagem que a cidade de Braga pode prestar a uma tão grande escritora como Maria Undina Braga. Aliás, nós estamos a gravar este podcast precisamente no Museu Nogueira da Silva, bem no centro da cidade de Braga, precisamente onde existe um espaço, que é o espaço Maria Undina Braga, onde existe, onde os turistas, os visitantes ou os curiosos podem visitar, portanto, um espaço a ela dedicado, onde tem vários artefactos que eram próprios da autora, não é? Sim, há objetos da autora, e o museu, mais importante ainda do que isso, o Museu Nogueira da Silva alberga manuscritos. Há um acervo da Maria Undina Braga que foi doado pela família da escritora aqui ao museu, e o museu tem essa obrigação de preservar e promover esse acervo da escritora. Exatamente, por isso temos que tratar bem os nossos escritores, não é? E o legado que nos deixaram. Eu gostaria de terminar, querem dizer algo mais? Força. Gostaria de terminar então este nosso podcast, claro, com poesia, e com um dos poemas que se intitula Autorretrato, que consta precisamente deste livro, que é editado pela Humus Editora, e que diz assim: queimei-me ao sol de agosto, sou morena, tenho olhos profundos e leais, lábios esmaecidos, voz serena, cabelos curtos, fartos, naturais. Minha alma é feita de sorriso e pena, loucuras mansas, doces, outonais. Sonhos que trago em mim desde pequena, saudades que ficaram de meus pais. Adoro o campo, a paz, a singeleza, o silêncio da noite, o mar que reza, a infantilidade, a comoção. Gosto de falar só e às escondidas. Tenho olheiras escuras, mãos compridas e sob o peito a arder um coração. Obrigada por terem estado connosco, muito obrigada, professor Cândido, por ter estado connosco. É um gosto. É um prazer. Venham visitar o Museu Nogueira da Silva. A obra da Maria Undina Braga está também à venda na livraria 50ª Página e outras livrarias da cidade, onde é que, e também fora, não é? Sim. E, portanto, estejam atentos e homenageiem os nossos escritores. Até à próxima.
Nem Mais, o podcast com Marta Caldeira e João Nuno Zambuja.